Desafios defensivos na Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa reflexão oriunda da nossa atuação de anos na Lei Maria da Penha. Então aqui fiz uma reflexão dos principais desafios da atuação na Lei Maria da Penha. E aqui esse vídeo está imperdível, fique até o final que esse problema pode ser o seu, perfeito? Então vamos lá. Sabemos que a Lei Maria da Penha é um microsistema de proteção, é um mundo à parte, na verdade, e o que torna a Lei Maria da Penha, sobretudo a atuação da defesa, tão desafiadora. O primeiro ponto, me parece aqui, que é a relação muito estreita, umbilical, entre o direito penal e o direito privado. Então, o direito público e o direito privado estão toda hora se conversando, estão ali atrelados um ao outro. Nós não sabemos a demarcação ao certo, onde começa um e termina o outro, e assim por diante. Então, para atuar na defesa na Lei Maria da Penha, é um desafio porque o profissional, o advogado ou advogada, deve aí ter habilidades tanto no direito penal e no processo penal, como também no direito privado, notadamente o processo civil, o direito de família, porque na minha avaliação, na minha concepção, a Lei Maria da Penha, ela é a faceta criminal do direito de família. Então, porque todas as contendas, os conflitos germinam lá no seio da família e acabam se exteriorizando para além do direito de família, alcançando as vias do direito penal, notadamente a Lei Maria da Penha em particular. Então, o que eu penso? Um dos grandes desafios é ter essa compreensão entre direito público e privado. As medidas protetivas, há um tempo atrás, anos atrás, elas foram fortemente concebidas como cautelares preparativas, né, de um processo penal. Eram consideradas cautelares e fixadas, regidas lá pelo processo penal. Eram atos preparatórios que dependiam de um procedimento investigativo ou de um processo criminal. Ao longo do tempo, essa concepção foi sendo abandonada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, e hoje, a partir da Lei 14.550 de 2023, esse novo entendimento, essa nova concepção acabou sendo predominante. Agora tornou-se positivada lá na Lei Maria da Penha, notadamente no artigo 19, em que diz que as medidas protetivas são medidas cautelares de natureza satisfativa. Hoje há uma tendência de conceber as medidas protetivas como medidas de natureza civil satisfativa. Então abandonamos aquela velha concepção da medida protetiva como sendo cautelares penais, né, regidas lá pelo Código de Processo Penal. Então esse é um grande desafio. Mas avançando aqui, há um outro ponto, além da questão técnica, que é desafiadora, outro ponto interessante que é a dificuldade da defesa do homem na Lei Maria da Penha, uma vez que, como nós sabemos, no campo da violência doméstica, a palavra da suposta vítima assume um patamar quase que absoluto. Então, tanto a jurisprudência como os tratados internacionais de direitos das mulheres e também o protocolo com julgamento de perspectiva de gênero, eles estabelecem maior relevância à palavra da suposta vítima. Então isso acaba se tornando um desafio. O homem nesse segmento, no processo de violência doméstica, ele acaba começando o jogo perdendo, não é? E por fim, eu acho que o último e maior desafio de todos, para além da questão técnica, é sem dúvida lidar com a parte emocional do cliente. Por que digo isso? Tendo em vista que a maioria esmagadora dos homens que recebem medidas protetivas ou são
processados criminalmente no âmbito da Lei Maria da Penha, geralmente são homens primários que têm bons antecedentes e que nunca tiveram envolvimento com essa legislação tão complexa. E se deparar com uma medida protetiva ou com um processo criminal, sem dúvida é um dos maiores desafios para esses homens, principalmente de compreender a questão da autonomia das medidas protetivas em relação ao inquérito policial e ao eventual processo criminal. Então, explicar para esse cliente que nas medidas protetivas nós não discutimos a inocência e sim a ausência de risco, porque quando o homem recebe as medidas protetivas, é natural que ele queira demonstrar sua inocência, demonstrar que a suposta vítima está mentindo, mas nesse momento de defesa nas medidas protetivas é difícil de explicar e também é difícil de entender por que nas medidas protetivas nós não podemos apresentar direto as provas que demonstram a inocência, porque não posso discutir inocência nas protetivas. Então o motivo é simples, porque as medidas protetivas elas não são um processo condenatório, elas são um processo que visa estabelecer o distanciamento a fim de assegurar, acautelar aquela suposta vítima. Então somente isso. Ao final das protetivas não se tem uma condenação ou uma absolvição. Tem aí a continuidade ou a revogação das medidas protetivas. O que nós temos que nos ater e utilizar a tentativa de inocência, de demonstrar essa inocência, é lá no inquérito policial, o lugar onde a defesa é mais ampla, é mais profunda, né? Ou, obviamente, num processo criminal, onde o juiz criminal vai examinar com mais detalhamento a versão das partes e, ao final, proferir uma sentença condenatória ou absolutória, perfeito? Então, lidar com o aspecto emocional, sem dúvida, é o principal desafio, porque o advogado nessa área não pode ser somente um técnico, ele tem que saber lidar com as emoções, com a ansiedade, com as expectativas do cliente. Isso sim é um papel do advogado, não ser só um homem jurídico, mas sim um homem completo. A defesa tem que visar esse lado humano e psicológico de toda e qualquer relação humana, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeite as mulheres.